Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma vez juntos, para a glória de Deus, para prestarmos culto de oração ao nosso Deus nessa noite. Hoje, quarta-feira, 14 de abril, dia que nós nos reunimos para aprender mais da palavra do Senhor, para buscarmos a presença do Senhor em oração. E é muito bom estar com os irmãos, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda chegarão, nossos amigos também que têm nos dado a alegria de participar conosco, de cultuar a Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite para o irmão Ailton, uma boa noite para a nossa irmã Nali, para o nosso irmão Domingos, a irmã Amália, demais irmãos que possam estar aí, que eu não estou conseguindo ver aqui. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado aí no seu lar, e que possamos lembrar que Ele é o nosso Deus que tem cuidado de nós. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione para um perfeito entendimento da Tua bendita palavra. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer-te por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de podermos estar aqui esta noite, fazendo, Pai, este culto de forma online, Deus. Mas sabemos, Pai, que o Senhor está presente em todos os lugares, porque o Senhor é um Deus onisciente, Pai, um Deus onipresente, Deus. E a forma que nós temos no momento, Pai, de cultuar o nome do Senhor, assim nós temos feito com alegria, com satisfação e o privilégio de podermos reunir como igreja do Senhor. E muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença dos irmãos, obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem cuidado de nós. Sim. Por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste dia, Deus está nos proporcionando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pedimos, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tome a direção deste culto, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui, a partir deste momento, Deus,
sejamos, Pai, direcionados e abençoados pelo Senhor, Pai, e que tudo, Deus, absolutamente tudo, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Deus. Pai, eu lhe agradeço, Deus, pela oportunidade, mas também lhe peço, Pai, já nessa oração inicial, que o Senhor, Pai, possa estar movendo o coração das nossas autoridades, sim, para que eles possam, Deus, buscar no Senhor para o melhor a ser feito. Amém. E assim, Deus, se for da vontade do Senhor, que nós possamos retornar à nossa congregação, Deus. Importante nós estarmos lá, Pai, congregando como igreja, junto com os irmãos, numa só família, um só corpo, numa só unidade, Deus. Sabemos, Pai, que a situação ainda é difícil, sabemos que ainda há muita dificuldade, Deus, com essa pandemia. Sim. Mas nós sabemos também, Deus, que quem nos protege é o Senhor. Precisamos andar nas ruas, precisamos ir nos mercados, precisamos ir em tantos outros lugares, muito mais, Deus, perigosos do que cremos ser dentro da igreja, mas nós sempre iremos respeitar, Pai, principalmente obedecer à vontade do Senhor, Pai. Então que o Senhor tome essa direção, para que logo, Pai, se assim for da Tua vontade, Deus, nós possamos retornar. O Senhor abençoe os irmãos também, Pai, para que eles também tenham essa mesma, tenho certeza, Pai, que os mesmos têm essa vontade, o desejo de estar na casa do Senhor, e que logo, Deus, muito em breve, para glórias, honras e louvores ao nome do Senhor, tudo isso irá passar, e se o Senhor permitindo a nós passarmos por isso, Deus, que possamos, Pai, glorificar sempre o nome do Senhor. Mas de toda forma, Pai, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, e em tudo, como diz a Tua palavra, nós damos graças, honras e louvores ao nome do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Nossa irmã Tânia também está aí, uma boa noite para a irmã. O irmão João deve estar lá no sítio, né, irmã Tânia? Que Deus abençoe o nosso irmão também, essa família abençoada. Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 1, Mateus, capítulo 8, versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Olha que maravilha, né, meus amados irmãos, esse texto que nós conhecemos bem, quando o leproso chegou perto de Jesus para ser curado, e como tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia, este foi mais um que pela fé chegou perto de Jesus, falou com Jesus e Jesus curou a sua enfermidade. Essa leitura traz para nós, meus irmãos, nesse momento que estamos passando na nossa vida, uma esperança, um alento, uma forma de nós descansarmos em Deus, sabendo que Jesus está no controle absoluto de todas as coisas. E como ele disse aqui por aquele leproso, meus irmãos, ele está dizendo para nós hoje também. Como ele falou aqui, né? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e dizendo: quero ser limpo. Aí Jesus perguntou: Jesus tocou nele e ele ficou limpo, logo ficou purificado da lepra.
Então, o que chama a atenção nossa aqui, meus irmãos, que o leproso veio, adorou ao Senhor, chamou ao Senhor, e o Senhor perguntou para ele: se queres ficar, Senhor, se queres, torna-me limpo. Essa aqui é a pergunta, irmão. Agora eu cheguei aqui onde eu quero. Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. O leproso tinha essa fé em Jesus Cristo, irmão, sabendo que se Jesus quisesse, ele ficava limpo, ele ficava curado da sua enfermidade. Então, meus irmãos, essa palavra traz para nós um conforto, traz para nós uma esperança, que nós possamos sempre lembrar e falar assim para Jesus também: Senhor, se o Senhor quiser, essa pandemia irá passar. Se o Senhor quiser, tudo isso irá ser passado. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Porque Jesus é soberano, meus irmãos. E vários exemplos na Bíblia mostram isso para nós. Então serve-nos de exemplo aqui nesse início do nosso culto de hoje, para que nós possamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus e dizer para Ele: Senhor, se o Senhor quer, isso vai acontecer. Basta o Senhor querer, meus irmãos. E basta nós depositarmos a nossa fé em Jesus e ir a Jesus. É muito importante isso também, porque nós observamos aqui que o leproso foi até Jesus. Ele chegou até Jesus. Então nós precisamos estar em Jesus, ir a Jesus, para que Ele possa, irmãos, nos purificar de toda a imundície, de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, mas também das nossas enfermidades. Então creia nessa verdade, creia nessa passagem, irmãos. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, irmãos. Como uma palavra dessa aqui fortalece o nosso coração. Como uma palavra dessa mostra para nós a nossa total dependência do nosso Senhor Jesus. Senhor, se o Senhor quiser, nós ficaremos limpos disso. Então tudo está sob o controle de Deus, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Às vezes nós ficamos tristes, às vezes nós até falamos: mas como está demorando essa situação? Achávamos que ia durar 2, 3 meses, 1 mês, e já tem mais de ano isso. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o momento certo. O importante é nós irmos a Jesus e depositar a nossa fé em Cristo. Se o Senhor quiseres, isso vai acontecer. Então que assim seja, e que nós possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé em Jesus. E é o que nós oramos agora há pouco, né, meus irmãos? Se o Senhor quiser, logo logo a nossa igreja vai estar aberta, nós vamos estar lá novamente, cultuando ao nosso Deus, nos congregando como igreja. Ainda assim cremos, né, meus irmãos, ainda vamos passar por isso por algum tempo, que máscara, gel, álcool e tantas, distanciamento social, isso ainda vai durar algum tempo ainda, mesmo depois de nós sermos vacinados. Isso aí vai gradativamente, vai sendo extinto da nossa vida, mas nós ainda vamos conviver, cremos, muito tempo ainda com essa situação. Mas o importante é saber que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu vou colocar mais um hino aqui para nós ouvirmos, e logo a seguir nós estaremos fazendo uma oração por nós, Igreja do Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus por nós e pedir a Ele que continue nos abençoando, nos ajudando, para que nós possamos sempre lembrar que temos um Deus todo-poderoso cuidando de nós. E como esse hino nós vamos ouvir, meus irmãos, os irmãos conhecem bem, nós devemos sossegar, porque Deus está no controle de tudo. Olhos ao céu.
Tu não? Teu voz muito azul. Amém, meus irmãos? Um hino maravilhoso que os irmãos conhecem bem do nosso cantor cristão, Sossegai. Essa é a mensagem do Senhor para nós, irmãos. Vamos sossegar no Senhor, vamos descansar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E vamos fazer como aquele leproso disse, que nós acabamos de ler lá na palavra do Senhor. Vamos até Jesus, vamos falar com Ele. Senhor, se Tu quiseres, isso irá passar, mas que seja feita a Tua vontade sempre, porque a vontade do Senhor é soberana. Então nós devemos sossegar, irmãos, ficar em paz, saber que o nosso Deus continua sendo Deus e Ele vai continuar cuidando de nós, vai continuar nos livrando dessa pandemia. Logo, logo nós faremos um grande culto de adoração e de louvor e graças ao nome do nosso Deus, por Ele nos permitir passar por tudo isso. Triste sim por tudo que aconteceu, mas Deus é soberano e Ele sabe. Nós vamos orar agora, irmãos. Quero aqui dar uma boa noite para a nossa irmã Ana Clécia, a nossa irmã Ivonete, também a nossa irmã Maria Teobaldo. A irmã Rita também está aí conosco. Outro irmão que não esteja vendo, se quiser colocar aí um boa noite, um amém, aí aparece na telinha para nós ali, para que nós possamos desejar uma boa noite para os irmãos. Vamos orar agora por nós, igreja, irmãos. Precisamos muito estar orando por nós, principalmente neste tempo que estamos longe da nossa congregação. Não todo o Brasil, por exemplo, a nossa igreja em Volta Redonda, pela graça de Deus, está funcionando.
com as restrições, com os cuidados necessários, mas está funcionando. Barra Mansa, Volta Redonda, as igrejas estão funcionando normalmente. Aliás, normalmente não, né? Dentro das restrições, mas funcionando. E logo, logo também nós estaremos, mas precisamos orar, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então a Fernanda estará orando. Quero também dar uma boa noite para a Neia, a nossa amiga lá de Barra Mansa, da colônia. Que Deus abençoe ela, a sua família, Amém. suas netinhas. Que Deus possa estar cuidando. Então a Fernanda vai estar orando. Ore conosco, irmãos. Vamos orar por nós, igreja. E se você já tem um pedido, algum agradecimento a ser feito, coloque aí nos comentários. Daqui a pouquinho nós estaremos orando novamente, de forma de intercessão. Então bote aí nos comentários para nós orarmos. Nesse momento nós oraremos por nós, igreja do Senhor. Santíssimo Deus, amado e eterno Pai, graças nós damos ao Senhor pelo Teu amor, pelas Suas misericórdias, Pai, pelo Teu cuidado e pelo renovo do Senhor, Pai. Amém. Colocamos, Deus, diante do Senhor as igrejas, Pai. O Senhor continue abençoando, sustentando-as, ó Deus. Amém. Que elas venham ser fortalecidas, vivificadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos toma pela mão direita e diga para a gente não temer, porque Ele nos ajuda. Que venhamos a perseverar, ó Pai, na confiança, no desejo, ó Deus, na bondade, na misericórdia do Senhor, ó Pai. Amém. O Senhor abençoe os irmãos, ó Deus, e suas famílias, que o Teu recurso, o Teu favor os alcance, ó Pai. O Senhor abençoe também os líderes das igrejas, Deus, fortalecendo-os, avivando-os, ó Pai. Que seja tempo de comunhão, tempo de oração ao Senhor, ó Deus. E que num tempo muito breve, Pai, nós possamos estar todos reunidos numa só unidade, num só clamor, ó Pai, Te exaltando, Te agradecendo, bendizendo e proclamando, Pai, as boas novas, Senhor. Amém. Clamamos também, ó Deus, pelos missionários, Pai, que estão aí nos vastos campos, ó Deus, implantando as igrejas. Que lá esteja o Senhor também os revigorando, os fortalecendo, levando a eles o Teu auxílio, amenizando as saudades dos seus entes queridos, ó Pai, dando a eles saúde, e que Teu recurso, Teu favor sempre chegue, ó Pai. Amém. Ó Deus, nós agradecemos porque em todo o tempo o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Teus recursos não têm faltado, ó Pai, a Tua obra tem avançado para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Ó Pai, é o que nós oramos, agradecendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor ainda fará, ó Deus, em nós, através de nós e na igreja. Amém. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus, também a nossa irmã Fernanda, Cristina, o nosso irmão Lutelho, Gabriel, Quitéria, Manuela, Rafaela. Que Deus abençoe essa família também, abençoada, que tanto tem nos dado a alegria de participarmos juntos como filhos do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ouvir um hino agora, meus irmãos, e logo a seguir nós estaremos orando de forma de intercessão. Então, se você puder colocar aí nos comentários aí o seu pedido. Como os irmãos que já participaram semana passada, nós estamos estudando aqui sobre o poder da oração. Hoje nós estaremos fazendo o segundo estudo sobre o poder da oração. Então eu vou colocar o hino aqui do nosso irmão Beto, que fala sobre o poder da oração, um hino muito bonito, para já chamando-nos a esse estudo que Deus colocou em nosso coração, para nós estarmos fazendo nas quartas-feiras do mês de abril. Então vou colocar aqui para os irmãos ouvirem, para nós ouvirmos e cultuar a Deus junto, o poder da oração, um hino maravilhoso. Das mãos que se levantam.
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, meus irmãos? Nós temos o poder da oração. Deus, através do teu Santo Espírito, nos dá o poder de orarmos, de clamar ao Senhor. Não deixe essa importante comunicação com Deus de fora da sua rotina, da sua vida. Que possamos sempre lembrar de orar, de buscar ao nosso Deus. E é o que vamos fazer agora de forma de intercessão, momento de nós clamarmos ao nosso Deus, de pedir a Ele por algumas pessoas e também agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos colocar diante do Senhor, meus irmãos, o nosso irmão Vicente, aqui de Lima Duarte, carece muito das nossas orações, meus irmãos. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Vicente, pela nossa irmã Maria e por toda a família que está passando por esse momento difícil, mas que sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar também pelo nosso irmão Marcos, vamos orar pelo Alexandre, pela Monique, pela Renata, Lia, Nábila, Lucas, Mara, pelas pessoas enlutadas. Vamos orar por essas pessoas também, né, meus irmãos? Vamos pedir a Deus pelas crianças, acrescenta aqui os jovens, os adultos, os idosos. Vamos orar também pelo fim dessa pandemia. Vamos continuar clamando ao nosso Deus, irmãos. Vamos deixar que Ele vai nos livrar disso, não tenhamos dúvida disso. Pode ter a vacina, pode ter remédio, pode ter médico, pode ter o que for, irmão, mas nada funciona se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Então precisamos continuar clamando a Ele por isso. Vamos continuar orando também pelos nossos governantes, que tanto carecem das nossas orações. A nossa irmã Ivonete pede que nós oremos pela Radassa. Nome bonito, hein, minha irmã? Radassa é nome de rainha, Esther Rainha, muito bonito o nome. A Ana Clécia pede pela sua saúde. Vamos acrescentar aqui a saúde da nossa irmã Ana Clécia, o Evandro, os filhos. Vamos colocar essa família também abençoada diante do Senhor. A nossa irmã Maria Teobaldo pede pela Gisele e Samuel, que recuperaram da Covid, graças ao bom Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. E a Regina, o que está escrito aqui? Ainda está se recuperando, está melhor. A Regina ainda está se recuperando. Vamos orar também pela Regina, para que Deus possa curá-la integralmente, libertá-la de tudo isso para a glória do nosso Deus. E vamos aproveitar, pedir a Deus lá pelos os que estão internados neste momento nos hospitais, né, meus irmãos? Está muitas pessoas. Graças ao bom Deus, a curva tem caído, e que possa continuar caindo cada vez mais, e que nós possamos ter a alegria de ver essa curva zerada, não só aqui na nossa cidade, mas no nosso país e no mundo. Quero dar aqui também uma boa noite para a nossa irmã Claudineia, que Deus abençoe a irmã, abençoe a família. Então nós vamos orar nesse momento de forma de intercessão, irmãos. Você que não colocou o pedido, fale aí com Deus nesse momento, coloque diante do Senhor. Com certeza Ele vai ouvir o seu coração, Ele sabe o que está na sua mente.
e com certeza Ele vai atender conforme o teu querer, porque a vontade do Senhor é soberana e é maravilhosa para nós. Então a Fernanda estará orando, vamos orar junto, irmãos, por esses motivos e tantos outros que Deus tem colocado no nosso coração. Santo Deus, eterno e amado Pai, colocamos, Pai, diante do Senhor, primeiramente, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pedindo também, ó Deus, agradecendo ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, pelo Senhor estar nos sustentando até aqui, ó Deus, pelos teus recursos, teus cuidados, ó Pai, pelos livramentos, Deus, gratos nós somos, ó Deus. Amém. Colocamos, ó, diante do teu altar, Pai, esta pandemia, clamando ao Senhor que passe-a de nós e do mundo inteiro, Pai, que tanto carece das misericórdias do Senhor. Amém. Pedimos pelos hospitais, Pai, pelas pessoas que lá se encontram internadas, Senhor as visite, levando, ó Pai, o teu renovo, a cura, tirando toda a dor, Pai, levando a calma. Sim, Ó Deus, aqueles que estão lá desde cedo por um simples atendimento, Deus, ó Deus. lá esteja o Senhor com as suas mãos de poder, os guardando, os livrando. Clamamos também pelos profissionais da saúde, Deus. O Senhor os abençoe, Pai. O Senhor os restabeleça, Deus. Dê a eles a sabedoria do que usar, os melhores medicamentos, Pai. E que em tudo, Deus, tuas santas mãos de poder possa ser com eles. Amém. Clamamos pelas pessoas que estão com vírus, Deus, que o Senhor também possa estar curando. Agradecemos aquelas que já foram curadas, Pai. Clamamos por aquelas que estão em recuperação, por aquelas que estão, ó Deus, em aguardo de exames. Ó Senhor, que em tudo o Senhor as conduza, o Senhor as proteja, Pai, e o Senhor as ajude a vencer, ó Deus. Amém. Também, Deus, nós clamamos pelas pessoas que se encontram lutadas. O Senhor leve teu favor, tua graça, teu consolo, bálsamo, Deus, vindo dos altos céus, Senhor. Amém. Deus de amor, de bondade, nós clamamos pelas famílias, Deus, que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, levando a paz, Deus, levando o recurso, levando também, ó Pai, a tua salvação, Senhor. Amém. Clamamos ainda, Deus, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, os guardando e os protegendo de todo e qualquer mal. Que assim seja. Lembramos também das pessoas, ó Deus, que fazem aniversário, ó Pai, nesta semana, neste mês, ó Deus. Hoje em especial nós clamamos pela vida da Radassa. O Senhor possa estar os abençoando, os guardando, os protegendo, Pai, os livrando deste vírus, Deus, e principalmente, Pai, guardando-os em Cristo Jesus, ó. Amém. Colocamos ainda, Deus, os albergues, os abrigos, Pai, os asilos, as pessoas em situação de rua. Colocamos também o SAMU, os bombeiros, as polícias, os serviços, ó Pai, que não param, os resgatistas, Deus, que em tudo, Pai, o Senhor possa ser com eles, guardando, os livrando também deste vírus, Senhor. Amém. Deus de amor, de bondade, clamamos pela real situação econômica do nosso país, Deus, que os empregos voltem, Pai, que a moeda gire, Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, para que não falte o pão na mesa de cada um, Senhor, e que em tudo, Deus, nós possamos contemplar sempre a grandeza do Teu poder, Senhor. Amém. O Senhor abençoe os nossos governantes, Deus, dando a eles as melhores instruções, Pai, que os recursos sejam deliberados, Deus, para a área da saúde, da educação, possam, Deus, chegar em seus destinos, Deus, ó Pai, que eles sejam cuidados também por Ti, ó Deus. Amém. Pedimos pelas vacinas, Deus, que em nome de Jesus elas possam ser produzidas mais e mais para que chegue a todos, Deus, e que ninguém, ó Deus, venha se beneficiar ou querer levar algum tipo de vantagem ou fazer, ó Pai, um superfaturamento em cima disso, Deus. Sim, Deus. Mas que em tudo, Deus, impere sempre o Teu amor, a Tua paz e a graça. Amém. Pedimos ainda pelas pessoas que se encontram tristes, angustiadas, muitas sem perspectivas, Deus, aborrecidas, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Senhor leve o Teu bálsamo, o Teu consolo, que o Espírito Santo do Senhor toque nesses corações, levando o alívio, levando a graça, a bondade e a plenitude que só há em Ti, ó Deus. Clamamos pelas pessoas que estão em dificuldade de dormir,
Que em nome de Jesus, ó Pai, elas possam, como ouvimos no hino, sossegar no Senhor, descansar em Ti, ó Pai, se aquietar, ó Deus, para que assim, ó Pai, venham ter um sono reparador. O Senhor tire delas toda, ó Deus, tudo que estiver atrapalhando, todo medo, toda ansiedade, ou às vezes coisas que ouviram, Pai, enfim, o Senhor bem conhece, que o Senhor possa estar tirando e concedendo-as, ó Pai, uma boa noite de sono, de descanso, ó Deus. Amém. Também, ó Deus de amor, nós clamamos mais uma vez, ó Pai, pelos missionários, que o Senhor sustente, que o Senhor, Pai, envie as suas provisões e que eles sejam, Pai, instrumentos nas mãos do Senhor, ó Pai. Colocamos também, ó Deus, cada oração que está lá no íntimo do coração das pessoas que não deu tempo de colocar, mas cada um tem o seu pedido, que o Senhor tome em suas mãos, ó Pai, conceda segundo o querer e a vontade do Senhor, ó Deus. Amém. É o que nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor por tudo e pedindo ao Senhor que dê a todos uma boa noite de sono e de descanso e um amanhecer, Pai, na Tua graça, no amor e na bondade, na alegria que só há em Ti. Sim. Em nome de Jesus, amém, Amém. e amém. Amém, meus amados irmãos. A Fernanda orando aqui, meus irmãos, me veio a lembrança, quando ela orou aqui que não falte o pão na mesa. Eu queria dar um pequeno, breve comunicado aqui para os irmãos aqui de Lima Duarte. Ontem, meus irmãos, nós fizemos uma doação. Nós estávamos com alguns produtos de cesta básica lá na igreja, não tínhamos muito para montar uma cesta, e como os produtos estavam para vencer agora no final do mês, alguns produtos, eu entrei em contato com a assistente social Débora, perguntei a ela se ela tinha mais alguns produtos para inteirar, para juntar uma cesta, e se ela já tinha alguém que estava necessitando, e ela imediatamente falou que sim, que tinha uma pessoa lá na Vila Cruzeiro que estava muito necessitada, que a família acabou pegando o Covid, o marido está internado, a esposa não pode trabalhar, e aí levou o alimento lá ontem. Então, só dando uma posição para os irmãos, então, que nós tínhamos pouco, nós inteiramos com ela, pela graça de Deus, e acabamos dessa forma abençoando essa família lá na Vila Cruzeiro. E não perdemos os produtos, graças ao bom Deus por isso. E já, irmãos, acabamos de receber agora à noite, era 6 e pouquinho, um pouquinho antes de nós entrarmos no culto, uma chamada ali pelo Messenger da igreja, uma menina pedindo para que se nós pudéssemos ajudar a avó dela que está passando por necessidade. A avó dela mora lá em Batatal e não tem nada lá na igreja mais, irmão, sabe, né? Nós doamos ontem, hoje apareceu essa demanda. Então eu quero exortar os irmãos, se puderem já levar alguma coisa amanhã, né? Estaremos lá na igreja, eu estarei lá de manhã, a partir das 9 horas eu estarei lá, e depois de 2 às 15, como a irmã Tânia colocou para os irmãos, nós estaremos lá na igreja também. Se os irmãos puderem levar, vamos ver se a gente monta pelo menos uma pequena cesta, pelo menos para ajudar essa senhora de forma bem rápida, né, meus irmãos? Porque quem tem fome tem pressa. Então, se os irmãos puderem colaborar e orar, né, meus irmãos? Tem muitas pessoas necessitadas, vamos orar para que Deus possa estar usando a tua igreja também para isso, porque é função nossa, da igreja, de buscar abençoar um pouquinho do tanto que Deus tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Então um comunicado aí para os irmãos. Vamos então abrir, meus irmãos, se você puder, abre aí a sua Bíblia, 2 Crônicas 7:14. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o poder da oração. E o texto básico que nós estamos utilizando para esse estudo, os irmãos lembram? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um versículo que sabemos quase que de cor e muito importante para nós, principalmente nesse tempo que estamos passando. Mas vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Sim. Mas como sempre, nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos passar. Neste tempo, Pai, que estamos estudando sobre a oração, que o Senhor nos ajude, Deus, a entender, que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar em prática essa importante ferramenta que o Senhor nos concede para poder comunicar com o Senhor, para poder ouvir o Senhor, Pai,
Louvado seja o teu santo nome, Pai. Usa-me, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É assim que oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo Crônicas 7,14, meus irmãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, nós lembramos aqui, vamos lembrar rapidinho aqui o que nós estudamos na semana passada. Primeiro esse versículo, né, meus irmãos? Segundo Crônicas 7,4, onde Deus mostra para nós que para Ele atender a nossa oração, Ele fala: se o meu povo. Então nós precisamos ser povo de Deus. Nós devemos nos humilhar perante ao Senhor. E lembra que nós aprendemos lá, humilhar é o que? É entender a nossa pequenez diante do grande Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Saber que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E também nós aprendemos, irmãos, que para que Deus ouça as nossas orações, nós precisamos ter uma verdadeira conversão. Uma conversão genuína ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus. E aí sim, Ele fala, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Então Ele dá essa condicional para nós, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Ele dá essa condicional para nós, irmãos. Sermos povo de Deus, nos humilhar perante a grandeza do Senhor, entender que nós não somos nada sem o nosso Deus, ter essa verdadeira conversão e buscar a presença e a face do nosso Deus. Aprendemos também semana passada, irmãos, o que é oração, né? Nós falamos, oração é nós conversarmos com Deus, é nos aproximarmos do Senhor, é falar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Essa é a oração. É muito simples, irmãos. É uma conversa que nós temos com Deus. Nós não precisamos falar bonito, não precisamos ter palavras maravilhosas. É uma conversa com Deus. Lembro que nós falamos sim, meus irmãos, precisamos ter reverência. Não podemos chegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisamos ter o cuidado, a reverência, o temor e o tremor diante do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então é falar mesmo com humildade, saber que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então precisamos chegar a Ele desta forma, com bastante humildade, com bastante temor e tremor no coração, e Ele atende às nossas orações, irmãos. Segundo, nós vimos, meus irmãos, por que ela é tão importante, por que a oração é tão importante para nós, o povo de Deus. Entre outras coisas, para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus, além de comprovar a nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Então a oração ela é tão importante, meus irmãos, entre tantas coisas, mas principalmente para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Quanto mais você fala com Deus, irmãos, mais você conhece Deus, mais Ele fala com você, mais Ele fala comigo. É o que nós demos exemplos, que quando você quer ter uma intimidade maior com uma pessoa, você tem que chegar perto da pessoa, começar a conversar, desenvolver uma amizade com aquela pessoa, e a partir do momento você vai conhecendo aquela pessoa no decorrer da vida. E assim é com Deus. Quanto mais nós falamos com Ele, nós desenvolvemos essa intimidade com o nosso Deus, e Ele fala conosco através das orações também, irmãos. E outra coisa que nós vimos semana passada, meus irmãos, que muitas pessoas questionam: se Deus já sabe tudo, então para que nós precisamos orar, né? E nós falamos naquela oportunidade que orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a Ele a nossa obediência e a nossa dependência do Senhor. Tornamos-nos conscientes da necessidade que nós temos dele. A oração move-nos, meus irmãos, para mais perto de Deus. Então não é tornar conhecido a Deus. Deus sabe todas as coisas. O que você está pensando aí neste momento, o que eu estou pensando, Deus conhece.
mas a oração precisa ser falada com o Senhor, porque revela, meus irmãos, a nossa obediência a Deus, revela a nossa dependência e também nos move para mais perto do Senhor. Por isso precisamos praticar mais a oração. E também nós vimos semana passada os benefícios que a oração traz para nós. E um dos grandes benefícios da oração, como nós já falamos, é conhecer melhor a Deus. Você passa a desenvolver melhor a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas ela traz também paz, ela traz consolo, ela traz orientação para a tomada de decisões, irmãos. Quando nós temos que tomar decisões na nossa vida, seja em qual área for, quando nós oramos com fé, sabendo que Deus está nos ouvindo, Ele nos ajuda a tomar as decisões, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos botar aquele projeto em andamento, vamos mudar de casa, vamos mudar de emprego, enfim, devemos levar em oração ao nosso Deus. E ela também, meus irmãos, outro benefício da oração é que nos ajuda a vencer as tentações que tanto nos é assolado diariamente. A tentação bate na nossa porta toda hora e a oração nos ajuda a vencer essa dificuldade. E também é através da oração que nós conseguimos o perdão de Deus, né, meus irmãos? Quando nós erramos, quando nós praticamos algo que não é do agrado do Senhor, é lá na oração que nós nos prostramos, nos ajoelhamos, nos humilhamos diante da grandeza de Deus, pedindo a Ele que nos perdoe, pedindo a Ele que nos ajude a vencer as nossas dificuldades. E também nós vimos, meus irmãos, que até a ciência já comprovou o grande benefício da oração para nós, os seres humanos. A ciência revela que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. Nós vimos lá que foram feitas pesquisas com pessoas que estavam se preparando para uma cirurgia. Então as pessoas que tinham fé, que oravam mais, que clamavam mais ao Senhor, tinham menos ansiedade e a cirurgia foi mais bem, o resultado foi melhor para aquelas pessoas. Então a oração traz muitos, mas muitos benefícios para nós, irmãos. Que essa ferramenta possa ser usada por nós todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Isso nós aprendemos semana passada, então fiz aqui um resumo bem rápido, meus irmãos. E os irmãos aí que estão conosco, que querem ver todo o estudo da semana passada, está aí na nossa página. Os irmãos podem acessar aí o estudo da semana passada, para que possa pegar na íntegra o que nós falamos na semana. E hoje, meus irmãos, a quinta situação do poder da oração, nós iremos ver alguns tipos de oração. Tem sim, meus irmãos, alguns tipos de oração, creio que os irmãos lembram disso, e nós iremos ver algumas delas aqui, até para que nós possamos chegar melhor diante do nosso Deus, irmãos. Então, a primeira que eu separei para nós aqui é a oração de louvor. Uma oração de louvor, meus irmãos, é o reconhecimento que Deus é Deus. Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. É louvá-lo pelo que Ele é e não somente pelo que Ele faz. Então, oração de louvor é isso, meus irmãos, é reconhecer que Deus é o nosso Deus todo-poderoso, é o Deus soberano sobre todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. E é esse Deus que nós precisamos louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Essa é a oração de louvor, irmãos. Quando nós falamos, vamos fazer uma oração de louvor, é nós reconhecermos a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o grande amor de Deus para conosco. É louvar mesmo, glorificar o nome do Senhor. O autor de Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 15, ele escreveu assim, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Então o autor de Hebreus fala, meus irmãos, que ofereçamos um sacrifício constante de louvor. Olha que sacrifício bom é esse, irmãos. Isso serve para nós lembrarmos, né, meus irmãos, aquelas pessoas que ainda fazem sacrifícios, que fazem coisas que acham que para agradar a Deus ou para conseguir a salvação precisam se sacrificar com alguma coisa. Nada disso.
O sacrifício já foi feito por nós, que foi a morte de Jesus na cruz. Hoje o sacrifício que o Hebreus está falando aqui para nós, irmão, é louvar, glorificar, exaltar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, irmãos. Tem sim, viu, meus irmãos? Às vezes nós podemos até pensar um pouquinho diferente, porque acontece tantas coisas nas nossas vidas que às vezes a gente pode até ser tentado a pensar diferente, mas nesse momento a gente precisa repreender em nome de Jesus e dizer, não, nada disso, Deus é Deus, independente do que eu estiver passando, independente do que estiver acontecendo, Deus vai continuar sendo Deus, soberano, Criador de todas as coisas, Deus amoroso, que cuida de nós, que nos ajuda, que nos abençoa, que nos protege, que principalmente, irmãos, deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim nós estarmos com Ele. Então essa é a oração de louvor, irmãos. Louve sempre na sua oração, lembre lá de louvar o nome do Senhor, reconhecer a majestade, a soberania do nosso Deus. A segunda é a oração de agradecimento, irmãos. É uma coisa que nós muitas vezes esquecemos de fazer. Às vezes nós oramos só pedindo, e esquecemos de agradecer a Deus por tantas e grandiosas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldade, nós estamos passando no momento atual, mesmo com tantas notícias ruins que nós temos observado, meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus. Porque mesmo que tudo, meus irmãos, tudo tiver contrário àquilo que você queira, que eu queira, só o fato de saber que Deus mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e ao partirmos deste mundo nós estaremos com Ele na eternidade, é o fato de nós vivermos gratos a Deus 24 horas do nosso dia. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 20, ele disse o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Então aqui Paulo ensinando aos Efésios, meus irmãos, e para nós nesse tempo, é dar graças em tudo. O que é dar graças em tudo? É em tudo mesmo. Não é somente nos momentos bons. Não é somente nos momentos que está tudo tranquilo para o meu lado, sem problema nenhum, não. É dar graças em tudo. Estou passando por dificuldade, estou passando por aflições, estou passando por problemas. Graças nós damos ao Senhor, porque Ele está nos ajudando a passar por tudo isso. Então, uma oração que precisa também ser feita, meus irmãos, oração de agradecimento. Terceiro lugar, meus irmãos, é uma oração de arrependimento. Outra coisa que nós não podemos deixar passar, irmão. Nós erramos, irmãos, diariamente. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E por sermos pecadores, meus irmãos, nós precisamos constantemente fazer uma oração de arrependimento ao Senhor. Então lembre-se sempre de você também arrepender. Talvez você ache que hoje eu não pequei, hoje eu não errei nada, não fiz nada errado. Só da gente falar isso nós já estamos pecando, irmãos. Porque em algum momento do nosso dia nós falhamos em algo que desagrada a Deus. Talvez um pensamento tortuoso, talvez uma coisa que nós deixamos de fazer porque é o pecado da omissão. Então nós precisamos pedir a Deus, fazer uma oração a Deus de arrependimento. Como diz lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então aqui Atos falando para nós, irmão Lucas, o escritor de Atos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então é uma oração de arrependimento, irmãos. Precisamos fazer sempre. Uma coisa que eu gosto muito de falar na igreja, irmãos, não sei se os irmãos lembram, é muito importante quando você estiver indo para dormir, que você fazer aquela sua oração final do dia, faça uma retrospectiva daquele dia, né? Eu acordei de manhã, aí tomei café, aí fui resolver isso, fui resolver aquilo, fui fazer outro, tive contato com essa pessoa, com aquela. E quem sabe nessa retrospectiva você lembra que talvez você magoou alguém, talvez você deixou de fazer algo para ajudar alguém, enfim. Aí você vai ali, se prostra diante da grandeza do Senhor, se arrepende daquilo que erramos
E mesmo que não venha nada na nossa mente, irmão, mas mesmo assim nós pedimos: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha falha e me ajude a vencer as minhas dificuldades. Um quarto motivo de oração, meus irmãos, é a oração de confissão. Então não adianta só a gente nos arrependermos, mas a gente não confessar que nós somos pecadores e que necessitamos de um Salvador e que carecemos da graça de Deus. Então não adianta eu falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, que o Senhor me perdoe, amém. Não. Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que preciso de um Salvador, que eu preciso das misericórdias do Senhor. Careço da tua graça, Deus, me perdoa, me ajude a vencer. É uma confissão mesmo. Aí, meus irmãos, é bem importante lembrar, talvez algum amigo que esteja conosco, essa oração, meus irmãos, é realizada a Deus. Não confesse pecados a homens. Podemos sim conversar um com o outro, né? A igreja, estamos aí para ajudar mesmo, mas para você realmente confessar o seu pecado, somente Jesus Cristo. Nenhum homem na face dessa terra tem poder para perdoar pecados, irmãos. Seja ele quem for. Somente Jesus Cristo. Aí você pode fazer uma pergunta: mas por que Jesus? Somente Jesus? Porque quem morreu na cruz por nós, irmãos, foi Jesus. Quem atraiu o pecado para si foi Jesus. Então somente Ele é digno de perdoar os nossos pecados. Não tem ninguém neste mundo, irmãos, que tem condições de perdoar pecados. Então essa oração de confissão tem que ser a Jesus, não a homens. Todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus. E não há. Você pode olhar e falar assim: aquela pessoa lá é a pessoa mais tranquila, talvez a pessoa mais santa que eu conheço, mas ela tem pecado, irmãos, porque faz parte da nossa natureza. A nossa carne, ela é pecaminosa. Outro tipo de oração, irmãos, é a oração de intercessão que nós acabamos de fazer. Precisa fazer parte também do nosso dia a dia, meus irmãos, é nós orarmos pela necessidade dos outros. Tem tantas pessoas precisando de oração, irmãos, e é tão bom nós orarmos por alguém e saber que alguém está orando por nós. Essa é a oração de intercessão que não pode faltar na nossa vida, irmãos, não pode faltar na vida da igreja. É nós intercedermos a Deus com outras pessoas. 1 Samuel, no seu capítulo 12, 23, olha que interessante essa passagem. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha só que palavra, irmãos. Quanto a mim, longe de mim eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, que até é pecado nós deixarmos de fazer essa oração de intercessão. Então lembre-se de fazer, irmão, interceda a Deus aí na sua oração. Não faça aquela oração rapidinha: Senhor, amém, obrigado pelo dia, pelos alimentos, por tudo, amém. Lembre-se aí do seu familiar que necessita de uma oração. Ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pela sua situação que o nosso país se encontra. Deus quer ouvir as nossas orações, irmãos. Sexto tipo de oração mesmo é aquela oração de súplica. Orar pelas próprias necessidades. Aí sim, meus irmãos, é nós suplicarmos ao nosso Deus pelas nossas necessidades. É dizer a Ele: Senhor, com todas as letras, irmãos, eu estou passando por essa dificuldade, eu preciso resolver este problema, me ajude, em nome de Jesus. Só o Senhor pode me ajudar com essa situação que eu estou passando. Estou passando por dificuldade lá na minha igreja, eu estou passando dificuldade lá no meu trabalho, eu estou passando, enfim, é oração de súplica mesmo, é suplicar ao nosso Deus, é entender que somente Ele pode nos ajudar a resolver aquela questão. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5, ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Então aqui Tiago está falando: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês tem falta de qualquer outra coisa, peça a Deus.
Clame ao Senhor, irmãos. Suplique mesmo, chore diante de Deus. Nós devemos fazer isso, irmãos. Ele quer ouvir a nossa voz. Lembra o versículo que nós acabamos de ler lá em Mateus, do leproso? Chegou Jesus e ele falou para Jesus: eu quero ser curado. Jesus quer ouvir a nossa voz. Sempre Jesus ia curar alguém, ele perguntava: o que queres que te faça? Lembra daquele cego que chegou a Jesus e Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? É lógico, com certeza Jesus sabia o que ele queria, mas ele queria ouvir da voz daquele moço. E assim é conosco também, irmãos. Sétimo tipo de oração, meus irmãos, clamor. É clamar mesmo ao Senhor. Colocar a Ele todas as nossas necessidades. Como o salmista, lá no Salmo 77, 1 diz: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Clamar mesmo a Deus, irmãos. Se ajoelhar, se prostrar diante da grandeza do Senhor e orar por socorro. Orar, talvez às vezes, meus irmãos, a dificuldade bate na nossa porta mesmo e, humanamente falando, nós não iremos aguentar. Talvez é uma dificuldade financeira, talvez é uma dificuldade na saúde, ou na saúde de um familiar nosso, alguma situação muito difícil que nós não olhamos assim, não vemos saída. Aí nós precisamos pedir socorro ao nosso Deus. E também a oitava que eu coloquei aqui, meus irmãos, é uma oração de lamento. É lamentar mesmo, é se prostrar diante da grandeza do Senhor, como eu disse, chorar, lamentar pela nossa condição pecaminosa, principalmente por isso, meus irmãos. Lamente ao Senhor por isso. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou fraco, que sou falho, sou pecador. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer. Talvez nós choramos também, oramos uma oração de lamento, irmãos, quando nós perdemos um ente querido. Colocar lá diante do Senhor: Senhor, me ajude a passar por este momento, me ajude a vencer. É lamentar, é chorar mesmo diante do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 144, 2, ele diz assim: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Então não sinta vergonha, irmão. Deus, como nós falamos, Deus sabe de todas as coisas. Mas quando você tiver mesmo, talvez um momento difícil, um momento de angústia, um momento de dificuldade, derrame-se diante do Senhor, como diz o salmista. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Então mostre para ele, fale com ele, busque-o. E com certeza, meus irmãos, são orações que Deus ouve e Ele nos atende. Muitas vezes Ele não atende aquilo que nós queremos, mas aquilo que é bom para nós. Então, alguns tipos de oração, irmãos, eu vou repetir: oração de louvor, oração de agradecimento, oração de arrependimento, oração de confissão, de intercessão, de súplica, de socorro e de lamento. Tem outros, né, meus irmãos, mas veja essa aqui, as mais importantes, que nós sempre devemos fazer ao nosso Deus. Não tenhamos vergonha de derramar-se diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então, esses são alguns tipos de oração. Agora, uma pergunta que vem também, meus irmãos, dando sequência aqui ao poder, o estudo Poder da Oração, muitas pessoas perguntam: quando devemos orar? Qual seria a periodicidade da minha oração? A Bíblia, meus irmãos, ela não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração. Lá não tem lugar aqui escrito que você precisa. Não, você tem que orar 3 vezes por dia, cada oração meia hora. Você tem que orar 5 vezes. Não tem isso na Bíblia, meus irmãos. Mas ela nos orienta, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Essa é a orientação bíblica para nós, irmãos. Paulo diz lá muito claro: vocês precisam orar sem cessar. É um viver constante em oração, irmãos. Lógico, você pode estar pensando: mas eu vou ficar 24 horas orando? Não é isso que a palavra está falando para nós, né? Mas é nós estarmos sempre nos colocando diante do Senhor. Não podemos passar o dia inteirinho, 24 horas que nós temos,
e não tirar momentos para falarmos com o nosso Deus, irmãos. Lembra lá do momento que nós falamos, da importância de nós nos achegarmos mais a Deus, reconhecendo a nossa pequenez? Então não podemos isso, irmão. Nós precisamos ter tempo de oração com o Senhor. Nós precisamos buscar dentro da nossa vida, dentro do nosso tempo, momentos com o nosso Deus. E na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que oravam com frequência. Então assim, meus irmãos, nós aprendemos que a oração tem que ser constante na vida de um cristão. Se você, eu, nos consideramos cristãos, não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de falar com o nosso Deus. Por exemplo, meus irmãos, Daniel, os irmãos lembram bem que quando ele estava lá cativo, preso naquela situação, mesmo assim ele separava 3 horas por dia, 3 momentos do dia para orar. E ele era bem ocupado naquela época, meus irmãos, ele era um dos principais lá. Com certeza muitas coisas a serem resolvidas. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet que você poderia resolver as coisas. Não, você caminhar, você ter que ir a campo, você ter que... Mesmo assim ele tirava o tempo de 3 vezes por dia para orar, para clamar ao Senhor. Então, meus irmãos, quando você deve orar? É você e Deus. Estipule aí um tempo da oração. Quantas vezes por dia você pode orar? Mas não deixe de orar, irmãos. Não deixe de falar com o seu Deus. Ele espera que você clame a Ele. Por isso que nós colocamos, um cristão verdadeiro não pode deixar em branco a oração. E hoje nós temos visto pesquisa, meus irmãos, que hoje em dia muitos cristãos não oram. Pessoas que foram pesquisadas, que passam talvez dias sem orar, ou quando ora, fala só aquele agradecimento rápido, já lá meio dormindo ainda, Senhor, obrigado pelo dia, e dormiu, pronto, acabou. Passe tempo com o Senhor, irmãos. Bote aí na sua agenda. Eu coloquei um exemplo aqui, meus irmãos. Na academia, eu nunca fiz academia, porque realmente eu não gosto de academia, não tenho paciência para ficar lá naqueles aparelhagens toda lá. Mas a gente sabe que quando a pessoa começa a fazer uma academia, que começa a levantar peso, irmãos, ela não começa levantando logo 100 quilos de uma vez. Talvez ela levanta 5 num dia, numa semana, talvez na outra semana ela levanta mais 5, passa para 10, 15 e vai aumentando gradativamente. Faça isso com a oração também, irmãos. Talvez se você falasse, não, a partir de amanhã eu vou orar 1 hora uma hora 3 vezes por dia. Aí no primeiro momento você desiste. Então começa devagarinho. Ora lá 5 minutinhos de manhã. Ora 5 minutinhos durante o dia, na hora do almoço, de tarde. E aí você vai sentindo aquela necessidade. Daqui a pouquinho você está orando 10, 15, 20, 30 minutos. E querendo orar mais, irmãos. Porque quanto mais você fala com Deus, mais vontade você tem de falar com Ele. Então você tem que começar devagarinho. Porque se a gente colocar tudo de uma vez, se a gente não está acostumado com isso, estou falando talvez para algum amigo que não tenha ainda essa frequência de oração, comece devagarinho, ore devagarinho, 5 minutinhos, eu vou orar 5 minutinhos de manhã, eu vou orar 5 minutinhos na hora do almoço, amanhã já vai 10, depois 15, 20, e assim você vai aumentando a sua frequência de falar com Deus, e aí você vai crescendo em intimidade com Deus, você vai crescendo em conhecimento de Deus. É muito bom, irmãos, faz uma diferença enorme na nossa vida. E o cristão que não ora, meus irmãos, vai passar por dificuldades e vai faltar sempre alguma coisa na vida do cristão. 7º lugar, irmãos, como devemos orar? É outra pergunta que às vezes também nós observamos que as pessoas fazem, mas como devemos orar? Como que é a oração? Nós vimos lá no início, que quando nós falamos semana passada, que a oração é você conversar com Deus. É você falar com Deus como nós estamos aqui agora.
Mas de uma forma específica, meus amados irmãos, os irmãos creio que sabem, mas pode ser que alguns não. Primeiro, irmãos, ela deve ser dirigida a Deus. Não devemos orar a anjos, a imagens, nem a santos, nem a qualquer outra coisa, irmãos. Tem muitas pessoas que ainda oram, meus irmãos, a anjos. Tem muitas pessoas que ainda clamam a imagens, a santos, enfim. Os irmãos conhecem isso. E se algum irmão, algum amigo esteja aí me ouvindo, leve a sua oração a Deus. Ele é o único que nós devemos dirigir as nossas orações. E ela deve ser feita, meus amados irmãos e amigos, em nome de Jesus. Então você deve primeiro levar a sua oração a Deus, no nome de Jesus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor entre nós e Deus, é Jesus Cristo. Então quando você ora, você eleva a sua voz a Deus, sempre você fala em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que abriu o caminho para nós estarmos novamente a Deus. Quando Ele morreu naquela cruz, o véu se rasgou de cima e embaixo, simbolizando o que, irmãos? Que o nosso acesso a Deus estava novamente aberto. E que através de Jesus nós podemos chegar a Deus. Então ela deve ser dirigida a Deus e feita em nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então somente Jesus, irmãos, é aquele que pode nos levar a Deus. Então a oração você deve ser sempre feita em nome de Jesus. Uma outra coisa importantíssima também de como você deve orar, meus irmãos, é com fé. Você precisa orar crendo que Deus existe e que Ele abençoa quem o busca e que Ele vai te ajudar naquela solicitação, mesmo que não seja o que você queira. E aí é aquela oração, meus irmãos, de saber que Deus é soberano. E se Ele não nos deu aquilo que nós pedimos, porque foi o melhor para nós. Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe o que vai acontecer comigo. Nós não sabemos. Então precisamos depositar na oração a nossa fé. Falar que, Senhor, eu coloco essa situação diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor vai me ajudar a resolver essa situação. Mas infelizmente, irmãos, acontece que muitas vezes nós oramos assim, mas antes de Deus responder, nós já vamos lá e fazemos aquela coisa. Não esperamos a resposta de Deus. Ou talvez ouvimos alguma coisa assim, que é o que a gente quer, e logo vamos lá e resolver. Mas não, Deus já falou comigo, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Aí pode ser que ali na frente a gente quebra a cara, e aí a gente já vai culpar a Deus. Oh Deus, mas o Senhor falou para mim. Mas é que nós não ouvimos a voz direita do Senhor. Precisamos ter certeza, crendo que Ele vai nos abençoar. Porque muitas vezes quando a gente faz logo o que a gente quer, meus irmãos, tem que ter um cuidado relacionado a isso. Porque muitas vezes a gente coloca a oração diante do Senhor, mas nós tomamos a ação de fazer antes que Ele nos responda. Então, creia, meus irmãos, com fé. Creia que Deus existe, que você está elevando a sua oração a Ele e que Ele vai te responder. De uma forma ou de outra Ele vai te responder. No momento ou no outro. Talvez Ele vai demorar um pouquinho, até para testar a sua fé. Né? Tem muitas vezes que nós tem muitos irmãos, creio aí, nós aqui, que oramos pela conversão de um familiar nosso já há muito tempo e ainda não aconteceu. Mas nós cremos que no momento certo, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Assim como aconteceu conosco um dia, alguém orou pela nossa conversão e hoje nós estamos pela graça de Deus. Então, para que nós possamos nos aproximar de Deus, irmão, tem que ser com fé, com muita fé. Hebreus 11:6, né, um versículo que todos nós conhecemos também, que o autor de Hebreus fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós elevarmos as nossas orações. Precisamos sim chegar a Deus em oração, mas crendo
que Deus é soberano, que Deus existe, que Ele está vivo e que Ele vai nos responder e vai ser o melhor para nós. E outra coisa importante que como nós devemos orar, meus irmãos, é ser feita com o coração reto, sem segundas intenções. O que pode ser isso, segundas intenções? É a gente querer orar a Deus para aquilo que agrada a nossa carne, por exemplo, para os nossos deleites, para a nossa satisfação humana, satisfação carnal, completamente diferente do que o Senhor quer para nós. Tiago mesmo fala, né? Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então talvez Deus também não vai nos responder, irmãos, porque nós estamos pedindo com segundas intenções. Ah, Senhor, eu preciso de um carro novo, porque eu estou indo para a igreja de ônibus e tem dia que chove e eu não posso, não tem como ir na igreja. Abençoa com o carro, Senhor. Deus conhece o nosso coração. Será que a nossa intenção realmente é aquela? Senhor, quando eu tiver meu carro, que eu ver um irmão no ponto, eu vou parar para dar carona. Senhor, me abençoe com o carro, Senhor. Aí Deus vai e abençoa, irmão. Aí aquela pessoa faz o quê? Primeira coisa que faz, limpa lá o carro bonitinho, só vai na igreja quando não tem outra coisa, entre aspas, mais importante para ele fazer naquele momento. E às vezes vê o irmão no ponto, está chovendo, tem poça d'água, ele quase joga água no irmão lá no ponto, aí, mas não para dar carona no irmão, porque senão vai sujar o carro dele. Infelizmente acontece isso, irmãos. Então às vezes nós pedimos coisa, Deus nos dá, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se Ele der o carro para nós vamos sair da presença do Senhor. Em vez de domingo de manhã eu ir para a igreja, eu vou para a piscina, vou para a cachoeira, vou para tantos outros lugares, mas não vou para a casa do Senhor louvar e glorificar o nome de Deus. E também, né, meus irmãos, é o que nós falamos, o carro, não posso dar carona porque eu lavei o carro está limpinho, os irmãos, o pé tudo sujo, deixa eles ir de ônibus mesmo, deixa ele ir a pé, ele até espera um pouquinho para ver se o irmão vai embora, para não dar carona. Deus conhece, irmãos. Então, muitas vezes nós fazemos orações com segundas intenções, nós precisamos fazer oração correta, até porque, irmão, Deus conhece todas as coisas. Para finalizar, irmãos, como devemos orar? Com humildade e amor. Humildade mesmo, irmãos. Prostre diante do Senhor. Como nós lemos lá em 2 Crônicas, né, que nós devemos nos humilhar diante da grandeza do Senhor. Então, saber, né, nós dependemos da graça dEle. Sem vã repetições também, né, é outra coisa também que muitas pessoas questionam. Como você deve orar? Não vamos fazer só a oração do Pai Nosso, vamos ficar repetindo. Não é isso que Deus orienta para nós. Nós precisamos, nós até falamos isso semana passada também, né, meus amados irmãos, que não é você ficar repetindo que acaba virando uma reza. É você conversar com Deus mesmo, colocando diante dele. Você também deve orar ou em público ou individualmente, né? Isso também é como nós devemos orar. Geralmente nós oramos das duas formas, né, irmão? Então na igreja sempre tem um irmão que levanta a sua voz lá no momento de intercessão, no momento de agradecimento, no momento de ações de graça, de louvor ao nome do nosso Deus. Então também temos essa oração individual ou em público e seguir o modelo de Jesus, né, irmão? Aquela oração do Pai Nosso que nós falamos, Jesus usou aquilo como modelo para nós orarmos. Não é para que nós falamos daquela forma sempre, falando, repetindo. Foi apenas um modelo que Jesus ensinou para nós, meus irmãos, que se você vê lá a oração do Pai Nosso, ele diz lá que glorifica a Deus, fala do crescimento do reino de Deus, fala que deve ser feita a vontade do Senhor, fala do pão nosso de cada dia e perdão e proteção. Observe bem a oração do Pai Nosso, que mostra tudo isso para nós, irmão. Glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus, que deve ser feito segundo a vontade do Senhor, pedindo o pão de cada dia, sabendo que é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia,
e pela proteção e pelo perdão. Então esses são aqui o motivo, meus irmãos, como nós devemos orar, né? Então, dirigida a Deus, em nome de Jesus, deve ser feita com fé, feita com coração reto, sem segundas intenções, humildade, com amor, sem vãs repetições, podendo ser feita individualmente ou em grupo. Devemos fazer das duas formas e seguir o modelo que Jesus ensinou para nós. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos. Já está finalizando o nosso tempo aqui. Então, se Deus assim permitir, na semana que vem, meus irmãos, já entrando agora 3 orações bíblicas, meus irmãos. Eu quero buscar lá da Bíblia 3 orações que foram feitas e foram respondidas por Deus. Então, semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós iremos ver lá 3 grandes personagens bíblicos que orou ao Senhor, clamou, se prostrou diante da grandeza do Senhor e Deus atendeu a oração daquelas pessoas. Então, se assim Deus nos permitir, na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Não sabemos se será ainda de forma online ou se estaremos lá na nossa igreja presencial. Mesmo que nós estejamos presenciais, nós estaremos fazendo também online, né? As duas, presencial e online. Mas então você que não é aqui de Lima Duarte, continue sendo convidado nosso. Semana que vem, 19 horas, nós estaremos juntos para continuar esse estudo sobre o poder da oração, irmãos. Não menospreze o poder que a oração tem, irmãos. Se nós realmente entendêssemos o poder que uma oração tem, nós não deixávamos de orar de forma nenhuma. Então que eu e você possamos entender isso e colocarmos em prática. Da importância que tem de orar pelos irmãos orarem por mim, nós orarmos uns pelos outros, clamarmos ao nosso Deus, e Ele ouve as nossas orações, irmãos. Não tenhamos dúvida disso. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa porção da Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar, Deus, através da Tua Palavra, como devemos orar, a quem devemos orar, o porquê nós devemos orar, Deus. Obrigado por nos permitir falar com o Senhor em nome de Jesus, Deus. Sim. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir este caminho para nós, através da morte e ressurreição de cruz. Sim. Através daquele ato maravilhoso, Deus, que Jesus fez para nos deixar, Deus, chegar ao Senhor novamente, Pai. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades, seja, Deus, sono, seja falta de priorizar a oração, seja talvez as nossas rotinas, os nossos trabalhos, enfim, Deus, ajude-nos a vencer todas as dificuldades que o mundo impõe a nós. Até mesmo o inimigo das nossas almas, às vezes, vai querer colocar essas coisas em nossos corações, que o Senhor não permita, Deus, para que nós possamos sempre ter tempo de oração com o Senhor, de poder falar com o Senhor, de poder buscar a Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Eu oro e agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, muito bom tê-los novamente aqui conosco. Que Deus continue abençoando a sua casa, continue abençoando o seu lar. Vamos continuar clamando, irmãos, orando a Deus por nós, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, pelo fim dessa pandemia. E que Deus vai nos ouvir, irmãos, logo, logo, em nome de Jesus. Então que você tenha aí uma noite abençoada, uma boa noite de descanso. Você que talvez está em dificuldade em dormir, eleve a sua oração a Deus, peça a Ele que lhe ajude a vencer essa dificuldade e que logo, logo você vai estar vencendo em nome do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, só deixando um aviso, Deus permitindo, domingo ainda de forma online, estaremos aqui às 10 horas com a nossa escola bíblica dominical, estaremos fazendo o encerramento dessa revista que tanto tem nos ensinado, e às 19 horas, Deus permitindo, um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, e você sempre será o nosso convidado
aí da onde você estiver, e os nossos irmãos com certeza estarão conosco para juntos glorificarmos o nome do nosso Deus. Então vou botar um hino aqui para nós encerrarmos o nosso culto, irmãos, uma oração silenciosa, nós estamos encerrados, e que Deus continue abençoando a sua vida, a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Sofredores, queiras confortar, tentados estende tua mão, Senhor, manda